Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um podcast X, mais um episódio do nosso podcast X, Ideias e Soluções. E hoje é daqueles programas especiais, a nossa resenha com Deus, com meu amigo Paulo Deus, ao quem eu já agradeço por aqui aceitar o nosso convite mais uma vez. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva. Aperta aí no sininho para você receber as notificações de todos os novos episódios que a gente gravar. E também deixe o seu comentário, se você já leu o livro aqui que a gente vai resenhar, o que você achou da nossa conversa, se você concorda com o nosso ponto de vista, deixe aí nos comentários. Paulo, bem-vindo mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Quem tem que agradecer sou eu, Cacheta. Ainda mais depois da quantidade de furo, bolo e adiamento que teve. Felizmente conseguimos sentar para falar desse livro Nada, maravilhoso. nada. O pessoal está ansioso para ver a nossa resenha desse livro, porque é um livro difícil, é um livro denso. E o livro é A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Esse livro foi escrito em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial. Mas parece que foi escrito ontem, Paulo. Parece que estava falando do que a gente está vivendo agora, no Brasil e também no mundo. É um livro curto, né? São 80 páginas ali mais ou menos para você ler o conteúdo dele, mas é extremamente profundo e denso e super atual, como eu disse. E aí, para a gente começar lá em cima, antes de entrar exatamente no conteúdo do livro, eu te pergunto, qual foi o seu primeiro contato com esse livro? Alguém te indicou? Você ficou sabendo e foi ler? Qual foi o seu primeiro contato? Por que você resolveu ler esse livro? Cara, é uma ótima pergunta. Tem uma história até engraçada em relação a ele comigo, né? Certamente, quando eu estava começando a me interessar por temas que envolvem ciência política, filosofia e tudo mais, eu esbarrei nesse livro, numa recomendação desse livro lá atrás. E na época eu me lembro que eu saí comprando um monte de livros, né? E eu ia lendo ele aos poucos. E garantidamente eu comprei ele, comecei a ler, provavelmente não entendi nada do que eu estava lendo, porque como você falou, é um livro denso. Deixei de lado, fui ler qualquer outra coisa. E muito depois, já muito mais maduro, já mais entendendo melhor esse campo de estudo, né, que o Lewis escreve, esbarrei de novo com a recomendação. Obviamente não me lembrava que eu tinha comprado esse livro, e eu fui fazer um curso sobre ele com um grande amigo, Vinícius, manda um abraço, não sei se nos assiste ou irá assistir, mas ele ministrou um curso espetacular. E eu fui e comprei o livro, né? Falei, preciso do livro para fazer o curso, né? Porque eu tinha ouvido falar que era um livro muito bom, que era muito difícil. E depois que acabou o curso, eu fui guardar ele na minha prateleira, né? Na minha biblioteca. E eu falei, e eu tenho uma organização da minha cabeça, né? De estilos de livros. Aí eu falei, esse livro vai ficar mais ou menos nessa área. Quando eu fui colocar ele, coloquei ele do lado dele, no livro antigo que eu tinha comprado. Eu falei, gente, eu já tinha esse livro? E quando eu abri e fui folhear ele, eu tinha lido mais ou menos metade, um pouco menos da metade, e eu tinha feito um monte de anotação de dúvidas que eu estava tendo, e algumas que eu claramente não estava entendendo o livro. Então, é mais ou menos essa história. Depois desse curso que eu fiz com o meu amigo Vinícius, eu ainda li esse livro 3, 4 vezes, conduzi um grupo de estudos nele, sobre ele, né, no IFL daqui de Brasília. Legal. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande porque esse livro, eu costumo dizer, é um livro que me mudou. Mudou minha forma de ver o mundo e a mim também. Chegou a gerar uma apresentação lá no FL do livro ou não? Foi Gerou só um sim. debate interno? Gerou sim. Gerou sim. Foi muito bom, por sinal. Que bom, que bom. E para quem não conhece o autor, C.S. Lewis, ele foi escritor, professor, filósofo e pensador cristão britânico, e também um dos intelectuais mais influentes do século XX. Ele, inclusive, é o escritor das Crônicas de Nárnia, que viraram um filme, né? Além de serem, acho que é uma trilogia, não sei se é É uma trilogia. uma trilogia e também virou livro, filme aí que muita gente assistiu. Então é um escritor conhecido aí no mundo, né? Se me permite uma Claro. parte nesse comentário, Lewis originalmente não era cristão, né? Eu acho que ele é de lar cristão. Em algum momento ele se torna ateu, ou pelo menos agnóstico, mas eu tenho quase certeza que era ateu. E ele faz amizade com Tolkien.
E eles começam a conversar muito, e Tolkien era extremamente religioso, um católico fervoroso. E nas conversas deles, os diálogos que eles tiveram, ele resolveu sentar para estudar o cristianismo, se encantou e se converteu. Sim, Apesar de não ter se tornado católico. ele era ateu. E você falou em Tolkien, e Tolkien, para quem não sabe, é quem escreveu O Senhor dos Anéis, né? Que também é uma trilogia. O pessoal cristão adora Senhor dos Anéis, né? Sim. Ficam discutindo conteúdos ali do filme, dos livros e tudo, tentando identificar essas questões relacionadas à Bíblia, enfim. E no Senhor dos Anéis é muito mais sutil do que nas Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia tá quase estampado ali. No Sim. Senhor dos Anéis você tem que andar camadas para conseguir encontrar ali as inspirações cristãs por trás. Elas estão lá, mas elas não são tão simples, né? É porque às vezes você fica preso ali na magia, né? Naquela coisa medieval, Que é a antiga, ideia, né? E aí, às vezes, passa despercebido essas pitadas ali de coisas da Bíblia e tal. É até bom porque as pessoas ficam interessadas, né? Quem ficam sabendo, e aí vai ver de novo o filme. O negócio é que O Senhor dos Anéis demora pra caramba. Você tem que ter um pouco de tempo e paciência pra assistir tudo de novo. Eu lembro que eu assisti no Verdade. cinema os filmes. E entrava, sei lá, sessão 10 horas da noite, 11 horas da noite, saía 2 horas da manhã, né? Tinha intervalo. Tinha intervalo. Não, Eu, na minha eu, época eu não peguei intervalo, não. eu acho que na versão estendida eles colocaram intervalo. Ah, eu não assisti a versão estendida. Vou ter que assistir então, É Paulo. muito bom, Deve estar em algum streaming desse aí, com com certeza. certeza tem. E qual é a ideia central do livro, na sua opinião? Bom, o título entrega, né? É falar sobre aquilo que o Lewis chama da abolição do homem, né? É falar sobre uma espécie de homem ou novo homem que se tenta criar a partir de certas ideias que ele destrincha e a gente vai falar a respeito. Eu acho que esse é o tema central do livro, né? É que é o problema do relativismo moral, né? Nasce com relativismo moral e termina com uma abolição do homem, né? Um novo homem. Exatamente. A consequência do Isso, relativismo moral é a abolição do homem. E quando exato. ele fala da abolição do homem, ele não está falando do homem masculino, né? Ele está falando do ser humano Sim, como um todo. E aí o livro ele começa com meio que criticando um outro livro de outros autores que na interpretação dele começa a relativizar as coisas, a relativizar o sentimento, a relativizar aquilo que você está vendo, né? Como se não necessariamente fosse aquilo. É como se você dissesse que estou vendo a grama é verde. Você fala, não, não é bem assim. Pode ser que um dia ela se torne azul, ou outra coisa qualquer. E aí você vai relativizando as coisas, os sentimentos, ou até o que você é de fato, e a consequência disso ao longo do tempo é a abolição do homem, né? A abolição do ser humano como ele foi feito para ser, né? E por isso que tem, acho, uma questão religiosa ali, né? Uma questão não só religiosa, mas também biológica do ser humano, né? Daquilo que ele é mesmo. E é muito o que a gente vive hoje. Por isso que eu falo, quando eu fui lendo e fui conseguindo entender, porque às vezes você precisa ler mais de uma vez o mesmo trecho, né, para conseguir interpretar aquilo, porque é uma linguagem mais difícil, vamos dizer assim. A gente começa a perceber que parece que ele está falando de hoje. Você concorda com isso? completamente. Eu não concordo que existe alguma inferência religiosa, inclusive ele deixa claro que ele não está ali em nenhum momento tentando falar de qualquer questão religiosa, e para comprovar isso, ele toma duas precauções na escrita do livro. Uma delas é quando ele se refere a essas questões humanas, eminentemente humanas, ele traça um paralelo transversal que corta locais geográficos, culturas, etnias, línguas, entre outros, para falar: olha, se você olhar, tem um substrato que é absolutamente humano, em que todas as pessoas de religiões distintas, civilizações concordam. Esse é o primeiro cuidado. E o segundo cuidado é não chamar isso com alguma terminologia
até, podemos dizer, de certa forma, ocidental, como lei natural, que a gente falou já um pouco a respeito na nossa última conversa. Para evitar essa percepção de que teria uma questão religiosa ou até ocidentalizada no que ele está trazendo, ele utiliza uma expressão oriental, que é o Tao, para se referir a isso. Então, não acredito que exista religião intrincada naquilo que ele está trazendo, ainda que, aquilo que ele chama de Tao também converse com religiões, não só cristãs, como também orientais, né, e diversas outras. É porque a mensagem é para todo mundo, né? Exatamente. Mesmo para aqueles que não têm religião. Até porque, Isso. se você está relativizando tudo, provavelmente você não tem uma religião, né? Isso. Você não acredita naquilo. E o que que é o tal? O tal é uma coisa também que não é fácil de explicar. Você Não. demora um pouco para entender, ali quando você está lendo o livro. O Tao é o caminho, né? É o que ele chama de caminho, que inclusive tem uma das versões, uma das traduções que coloca o caminho, alguma coisa assim, no título ou subtítulo. É aquilo que ele diz que tem esse papel de tocar todas as pessoas, todas as pessoas do gênero humano, né? Como você falou, quando ele fala de abolição do homem, aqui se referindo ao gênero humano, o ser humano como tal, tal com L. E ele traz essa característica que é o tal, que é o quê? É aquela intersecção moral em que todos os seres humanos vão concordar com aquilo ali, com baixíssima variação. Inclusive, no apêndice desse livro, essa edição que você traz, tem uma série de exemplos do que seria esse tal. E ele vai desde, por exemplo, entre aspas, mandamentos ou leis, ou como queira, de não matar, né? Ou seja, dizendo que matar é errado, matar deve ser punido, passa por outras como respeitar pai e mãe, passa por outras como que não deve roubar, furtar, passa por outras como a importância de ser fiel e diversas outras dessas regras. E ele consegue encontrar, como disse, transversalmente, no mundo inteiro, uma concordância das pessoas em relação a isso. Isso é o tal. Sim, é uma lei moral universal. É uma espécie de lei moral universal. No Ocidente se chamaria de lei natural numa boa, Sim, mas ele quer evitar sim, esse sim, termo. para ter a sua tese aceita por todos. Que as pessoas entendam que ele não está falando do lugar ocidental. E aí, trazendo para um exemplo atual, né, bem objetivo e que deveria ser padrão no mundo todo, o homem é homem, a mulher é mulher, Sim, né? um bom exemplo. Se refere a isso que ele está querendo dizer. Você não pode relativizar isso, porque é uma coisa objetiva, tá? Tem uma explicação científica para isso, né? Ah, E aí você não pode chegar e querer que, não, agora não é mais bem assim, os tempos mudaram, né? Estamos em outra época, é uma época moderna, então se você nasceu homem, mas você pode não querer mais ser homem. é menos científico e mais uma questão de objetiva. É uma questão objetiva, mais filosófica e de percepção, de sentimento humano, do que uma questão científica. Até porque, quando a gente fala de ciência, eu acho que é melhor a gente deixar essa parte da ciência um pouco mais para frente, o controle, entre aspas, né, o domínio sobre aquilo que é a ciência e aquilo que é natural por parte do ser humano é uma das grandes responsáveis por nós sermos abolidos enquanto homens. Mas vamos deixar para falar isso mais para frente. Exatamente, cara. E ele fala que se tudo pode ser relativizado, você não consegue formar pessoas livres. Sim. Você forma pessoas manipuláveis, Exato. né? E é exatamente, cara, é muito Pelos manipuladores. exato pelos manipuladores. Quem são os manipuladores? Porque Uh, nós temos duas figuras que ele fala no livro, né? Os manipuladores e os Inovadores. inovadores. Exato. Explica aí a diferença de um para o outro pra gente, Paulo. Vamos lá. Eu vou dar um passo antes Por para a favor. gente falar sobre o objetivo, a objetividade, subjetividade, sentimento, razão, e aí a gente fala do inovador para poder chegar no manipulador. Então, quando ele abre o livro, ele abre com uma descrição que é dificílima, com quanto simples ali, em poucas páginas, né, poucos parágrafos, mas era dificílimo de entender, e eu, pelo menos, foi uma das partes que eu me confundi muito a primeira vez que eu li o livro, que é em relação à cachoeira, né?
que está no tal do livro verde, né? E só falando rapidamente para quem não está acompanhando, quer falar uma coisa? Não? Esse livro verde é um livro de gramática, né? Estão distribuindo para as escolas públicas na Inglaterra. É um livro infantil, É, né? Só infantil. para Bom, é bom correto, deixar isso registrado. correto. E, sendo um livro de gramática, eles estão explicando construção, frases, sintaxe, entre outros. E em dado momento, não é ipsis literis assim, mas tem escrito no livro que fulano achou uma cachoeira sublime. E tem um diálogo, né? E nesse diálogo, outra pessoa fala: não, a cachoeira não é sublime. Sublime é a sua percepção em relação à cachoeira. Então você acha aquela cachoeira sublime. Aquela cachoeira não pode ser nada. Ela só está lá. Então ela é sublime porque você, perto dela, sente ela sublime, se sente pequeno em relação a ela. E esse diálogo está lá e depois faz um estudo gramatical em cima disso. E ele recebe isso enquanto professor para analisar o livro, né? Para analisar o livro e fazer comentários do livro de gramática. E aquilo choca ele e aterroriza ele em certa medida, porque ele fala: isso aqui não é gramática, isso é filosofia. E eles estão deixando essa filosofia intrincada nesse livro. O Lewis ele é muito bondoso ao analisar os autores desse livro, que ele chama de livro verde, que sequer é o nome real do livro, mas se quem quiser procurar na internet vocês vão encontrar o nome real, porque a intenção dele não é criticar nem os autores e nem o livro. A intenção é criticar aquilo que está acontecendo naquele livro. E ao fazer isso, ele observa que essas pessoas, entende ele, e ele deixa isso expresso por diversas vezes, que ele não acha que eles fizeram isso de maneira deliberada. Ele não acha que eles estão tentando empurrar uma ideologia nas pessoas, ou um tipo de filosofia específica. Ele percebe que esses autores desse livro já passaram por um processo de internalizar essas ideias e eles estão apenas descrevendo até sem querer, sem perceber o que eles estão fazendo. Só que quando eles fazem isso num livro que sequer é de filosofia, ou seja, você está com a guarda baixa, você não espera ler uma filosofia ali, você espera ler gramática. E ainda voltado para crianças, o resultado disso, na prática, é que você começa a modificar a forma do pensamento humano. E E esses são os inovadores. esses são os inovadores. E como que eles estão fazendo isso nesse ponto do livro e por que que eles são chamados inovadores? A maneira que eles apresentam que, de certa forma, a pessoa deveria observar ou perceber a cachoeira é de forma subjetiva. A pessoa que está assistindo aquela água caindo, né, das pedras em certas alturas, seja o que for, aquilo ali é a percepção daquela pessoa em relação àquela cachoeira per se não é absolutamente nada. Ou seja, é uma espécie de subjetivismo. Isso tem muito, e eu acredito que o Lewis não fala isso no livro, não tenho certeza, mas isso tem muito de Kant. E também tem ali uma herança no nosso Nietzsche, né? Um não chegaria onde chegou sem o outro, né? E a ideia do Kant é que nós não conseguimos entender e compreender absolutamente nada da realidade de forma plena, portanto, nós precisamos ter essa percepção mediada por alguma outra coisa. E durante essa mediação, que é tipo, por exemplo, nosso olho, a refração física da luz e do objeto, então durante essa percepção, aquilo que eu vejo não é aquele objeto em si, é a minha percepção daquele objeto. Isso é Kant. Só que quando Kant coloca isso, o que que se subentende disso? Aquilo não é aquilo, aquilo é o que eu acho que é aquilo. Quando Kant faz isso, ele arrasa com a ideia de Ou o que eu objetividade. quero que aquilo seja. Ou vai chegar aí, Kant não fala disso. Mas já é Mas o desenvolvimento Isso, lógico isso. chega exatamente aí. Que aí entra um pouco no que você falou, por exemplo, de questão de homem e mulher hoje em dia, né? Eu me sinto mulher, eu me sinto homem, então eu posso ser aquilo que eu me sinto. Ou o que é certo, o que é errado, né? Relativiza Você pode absolutamente tudo. relativizar isso e aí começar a tentar colocar na sociedade que uma coisa que sempre foi certa, que a partir de um certo momento ela é errada, Que é o tal. que é o tal. Exato. Exatamente, exatamente. Então quando ele identifica, o autor, né, identifica aquele fenômeno natural como um fruto, a percepção daquele
elemento natural, fenômeno natural, como um fruto da percepção individual daquela pessoa, retirando daquele objeto a sua própria qualidade intrínseca, que se você for olhar qualquer pensador clássico, todos eles achariam isso uma loucura absurda, você quebra a lógica de percepção das coisas. A partir daquele momento, sequer um ser humano é capaz de entender algo como belo. É incapaz de entender algo como sublime. Porque, uai, se é sublime para mim, mas não é para você. É a minha verdade, não é a sua verdade. A verdade também fica relativa, tudo fica relativo. E ele começa a achar que não existe o sublime, né? Se ele vê, ele sente que aquilo é Isso. sublime, ele tem a opinião de que aquilo é sublime. Se alguém vai que não é, que isso é só o que ele acha, ele tende a passar a achar que não existe nada, porque se aquilo que ele acha que é não é, E ele o que começa. vai ser? Ele O que o começa. outro vai dizer para ele que é? Exatamente. Ele começa a se esvaziar. Ele começa a se esvaziar dessas características absolutamente humanas de, por exemplo, parar e contemplar. Sim. Se impressionar, se maravilhar com a beleza natural. Aquilo passa a ser só uma observação, de certa forma, racional. E aí esses autores, eles colocam o sentimento da pessoa, do ser humano, como algo menor, menos importante do que a razão, porque é importante você entender aquilo a partir da razão, não a partir do sentimento. As pessoas que trazem essa nova forma de enxergar o mundo são chamados pelo Lewis, nesse livro, de inovadores. Uhum. Essas pessoas que tentam, de alguma forma, reprogramar o ser humano, dizendo, olha só, você, quem fica muito sentimentaloide, fica se emocionando, e isso é um pouco contraditório, não, é muito contraditório, com muita coisa que a gente vê hoje em dia, de quem é subjetivista em grande medida, mas falar, você fica aí chorando pelas coisas, você não devia estar chorando. Você devia estar olhando isso racionalmente. Você não tem que se emocionar. Amor é uma série de elementos químicos que são liberados no seu cérebro, no seu corpo. Isso não tem nada de sentimento por trás. Você precisa separar a razão do sentimento da emoção. Então eles colocam a emoção fora daquilo que é algo desejável. E aí os manipuladores, que são quem construiu esse conceito, são os filósofos. Os inovadores. Não, eu sei, você está falando dos inovadores, eu Isso. tô dando um passo atrás. Os Antes dos filósofos. inovadores começarem a colocar isso num livro, por exemplo, escrever isso num livro, lá atrás teve os manipuladores que construíram esse conceito, Eles não? são inovadores também. Inovadores também? São todos inovadores. E quem são os manipuladores? Os manipuladores são as pessoas que colocam em prática aquilo que os inovadores idealizaram. Então, quando, por exemplo, um político cria uma política pública para dizer que não tem diferença entre homem e mulher, ele passa a ser um manipulador. É a pessoa que vai abrir a cabecinha do indivíduo, né, do cidadão, que agora não consegue mais dizer o que é certo e o que é errado, e ele vai dizer, não, certo é isso, errado é isso. Esse é o manipulador. É o cara que coloca, que implementa isso. O manipulador é como se fosse... E quem está aceitando isso na sociedade são os manipuláveis. São os manipulados ou Os manipuláveis. manipulados. Isso. Correto. Os inovadores... Os homens sem peito. Os homens sem... Isso, eu estava tentando fazer esse link dos manipuladores e inovadores para chegar na conclusão do homem sem peito. Isso. O que é o homem sem peito? O homem sem peito não é a mulher que nasceu mulher e quis virar homem e tirou os peitos. Não. O homem sem peito, mais uma vez, está falando Desculpa, do gênero... não me segurei. A gente está falando do gênero humano, mais uma vez, não dos homens, homem, sexo masculino. Mas os homens sem peito são os homens que perderam a capacidade de serem guiados pela sua bússola moral interna. São as pessoas que não conseguem mais discernir por si sós o que é certo daquilo que é errado. Ele fica esperando meio que o que a manada vai decidir e para ele seguir. Ele fica esperando uma ordem. Ele tem duas programações nele. A primeira delas é essa. Ele fica aguardando o que o seu líder... Porque a partir do momento que ele perde essa característica, essa condição de ele próprio dizer o que é certo e o que é errado, ele precisa que alguém o diga. Quem que vai dizer? É o político de estimação, é o cientista que ele admira, é um cantor pop, é um artista.
essa pessoa vai ocupar um vácuo porque ele não consegue mais tomar decisão. Porque ele já foi programado para ficar daquele jeito, ele fica só esperando. Isso. Tá vendo? Fulano falou, olha o que o fulano disse, é isso mesmo. Essa é a primeira. E a segunda programação é também fruto dos inovadores, a ideia de que nós devemos seguir nossos instintos. Isso também é um grande problema. Porque quando ele não está embasbacado, aguardando alguém dizê-lo o que ele deve fazer, como ele deve se sentir, ele está agindo em cima do instinto. E o instinto é o oposto do equilíbrio entre a razão e a emoção. É o impulso. Por isso que ele fala que a sociedade está criando homens sem peito, somente com a cabeça e o ventre, né? Que é a razão e o instinto. Isso. Então, ele sem nenhum sentimento, sem nenhum caráter, sem nenhum valor ali dentro dele, né? Sem nenhuma capacidade mais de discernir naturalmente o que aquilo é. Ele Exato. precisa de uma chancela de alguém para ele seguir aquela interpretação, vamos dizer assim. Isso explica, na sua opinião, por que tanta gente inteligente fica defendendo coisas absurdas, Com certeza. moralmente absurdas. Com certeza, com certeza. E tudo começa, e você tocou na palavra-chave, a palavra moralmente, a palavra moral. Porque se a moral, e o raciocínio está errado. Olha como isso é curioso. Se a moral, ela é relativa, se a moral depende do sujeito que está pensando ela, você concorda comigo que eu não posso impor moral Sim, de maneira universal para todo mundo? sim. Tem a ver com ética também, né, Paulo? Porque Completamente. você fala, o que é ética? Ah, não, ética para mim é isso. Não, ética e moral é uma coisa definida. Não existe uma ética para um e a ética para outro, ou moral para um e a moral para outro. É o que diriam os clássicos. Os clássicos diriam exatamente isso. Mas a partir do momento que a gente tem essa separação e você não consegue mais distinguir, ou, em outras palavras, passa a ser errado, em alguma medida até proibido, você dizer que algo é objetivamente certo ou objetivamente errada, alguém tem que dizer o que é certo e o que é errado. Ah, não, isso é normal. Por exemplo, em algumas culturas, eu não quero nomear aqui para não ter problemas, mas algumas culturas que entendem que é normal você escravizar a mulher ou bater nela diariamente, como se ela fosse propriedade do homem. Eu poderia tranquilamente falar, não, mas eu acho isso errado. Eu acho isso errado. Mas é a cultura deles. Quem sou eu para falar que eles estão errados? Não posso interferir no outro povo, né? Não posso. Eles, vai fazer Eles o quê? É uma aceitam, pena. né? Eles Eles aceitam. aceitam, é a opção deles. Olha o problema que isso causa. A incapacidade, uma espécie de congelamento. A pessoa fica inerte. É uma inação que surge a partir da incapacidade dela até de se indignar. Porque ela nem consegue perceber aquilo como errado mais. Então, mas você pode até eventualmente aceitar, porque você não faz parte daquela comunidade, né? Mas você tem que condenar aquilo moralmente, que seria errado. A partir É do momento errado. que você tem uma moral É. transversal, que não tem a ver com a nossa cultura, não tem a ver com a nossa religião. É errado, porque culturalmente, na história da humanidade, isso foi entendido como errado. A gente tem que se posicionar como tal. A mesma coisa da escravidão. A mesma Antigamente era a cultura de alguns povos escravizar os outros, né? E isso ao longo do tempo as pessoas vendo que aquilo era moralmente errado, foram criando revoltas e situações para sair daquela situação, para eliminar aquela atitude do meio do povo, porque moralmente é condenável. E tem a ver com a lei natural, Tem a ver com que a é lei natural. o seu direito de ser livre, né? Absolutamente. Ninguém pode te escravizar. E você tocou num ponto interessantíssimo aqui. Interessantíssimo. Isso precisa ser dito para que não tenha uma compreensão errada daquilo que a gente está falando e que o Lewis também traz na obra dele. Que é o quê? Não se está a dizer que aquilo que é tradicional, aquilo que é antigo, que é clássico, sempre está certo e que como fala, impossível de ser reformado de alguma forma. E o Lewis fala isso. Ele diz que, em muitas ocasiões, vai acontecer desse tal se adaptar, desse tal mudar. E o seu exemplo é perfeito para isso. Porque a escravidão ela sempre foi aceita ao longo da história humana. Em algum momento tem uma mudança, e essa mudança, ao perceber-se
que aquilo é melhor moralmente, a proibição da escravidão, o repúdio à escravidão e tudo o que decorre disso, ao se perceber que isso é vantajoso, que isso é bom, isso é absorvido no tal. E esse passa a ser um novo tal. A, a alteração daquilo que é o tal, ela é lenta, ela é gradual, mas uma vez que ela acontece, ela é perene. É diferente do inovador, porque o inovador quer fazer uma alteração, em primeiro lugar, pontual, e em segundo lugar, drástica, artificialmente. Ele, inclusive, usa uma metáfora do cirurgião. O cirurgião, ele abre, faz uma pequena cirurgia, ele quer mexer ele só no coração, vai só arrumar o coração, o resto do corpo não importa, mas vou só mudar isso aqui, porque eu acho que é melhor ficar assim. Claro que ele não está criticando, fazendo criticar o cirurgião em si, é uma metáfora, mas essa é a analogia que ele traz para tentar, de alguma forma, ilustrar o que ele está querendo dizer. Porque o inovador, ele não entende o contexto global, e às vezes ele fala, essa parte é até legal, eu até concordo que matar não é massa, então deixa não matar aqui, vamos continuar dizendo que é errado, mas isso aqui eu vou mudar porque não me é interessante. E eles se colocam numa espécie de casta, como os filósofos você falou da antiguidade. Eles são uma espécie de casta, que são os iluminados, e eles têm a percepção que a população, as pessoas, a tradição, não entende. Não vai ter nunca. Então, eles são as pessoas adequadas para fazer essas mudanças. E eu queria fazer uma provocação em cima disso que você está falando, dando um exemplo do outro lado, de que, bandido bom é bandido morto, né? Hum. Você pode até querer que o bandido morra. Você pode desejar isso, né? Porque você não gosta de bandido, ok. Mas não é moralmente correto matar outra pessoa, a não ser em legítima defesa. Se você está correndo risco, você tem o direito de proteger a sua própria vida. Isso é sobre os direitos naturais que a gente conversou sobre no nosso outro episódio, né? Na Sim, nossa outra resenha do livro A Lei, que está baseado lá nos direitos naturais. E isso não pode ser relativizado, né? correto. Não pode ser relativizado. Tem que ser uma coisa clara e objetiva. Não é porque uma pessoa comete um erro ou um crime que ela merece a morte, né? Nós não temos o direito de decidir se o outro vive ou se o outro morre. Eu até concordo, por exemplo, entrando nesse caso, com a prisão perpétua. Se uma pessoa é um psicopata, se ela não tem condição em viver em sociedade porque ela não respeita as leis naturais, ela precisa ficar encarcerada em algum local, com dignidade e tudo. Mas, na minha opinião, por conta dos direitos naturais e por conta da moral, não teríamos o direito de matar o outro porque ele cometeu um crime, seja ele qual for. Eu, Por mais repugnante e hediondo que seja. eu vou concordar com você. Ao longo da maior parte da minha vida, eu pensei diferente, né? Como eu falei, esse livro é um dos responsáveis por mudar muita coisa na minha forma de pensar. E hoje eu penso como você. Entendo eu que existe espaço sim para uma perpétua, mas entendo eu também que uma pena de morte é uma medida extrema e drástica, por dois motivos. O primeiro deles é que a gente se coloca no mesmo nível da pessoa. Se ele é um monstro, eu tenho que ser um monstro também? Eu diria que não. E o segundo deles, pelo fato e pelo fator erro. Considerando, e aí você pontuou muito bem, né? Considerando que não é um caso de legítima defesa, e se a gente está tratando de um erro, legal, judicial, Sim, que acontece o tempo inteiro, sim. essa pessoa É o que que mais tem a acontece, vida, inclusive. essa pessoa que tem a vida ceifada, ela vai recuperar, a família vai recuperar ela. Tem uma máxima no direito penal que diz que 100 presos, 100 pessoas condenadas de forma legítima não compensam um inocente condenado, que dirá a morte, né? Se matarmos 1000 culpados por crimes hediondos, abomináveis, no momento que a gente matar um inocente, a gente jogou no lixo Sim, os 1000 efetivamente culpados. sim, Não compensa sim, sim. por causa dessa lei moral.
E aí, Paulo, voltando aqui, a gente desse exemplo prático para a gente tentar também conseguir visualizar isso na prática. Deixa só te interromper um segundo, vou fazer só um paralelo que eu ouvi, agora eu não vou me lembrar onde, mas não tem muito tempo que eu vi num podcast ou um vídeo do YouTube. É, muita gente que fala que bandido bom é bandido morto, muitas dessas pessoas ou conhecem pessoas que foram presas no 8 de janeiro, ou algumas talvez estejam no 8 de janeiro lá presas, ou hoje repudiam essas pessoas presas no 8 de janeiro. Se tivesse pena de morte no Brasil, será que alguns deles não teriam sido executados? Provavelmente. Eu acho que é algo que tem que fazer a gente pensar, né? Sim, É sim, algo que tem que fazer a gente pensar. Agora sim. continua o seu raciocínio, desculpa. Não é só agora você me instigou, eu vou fazer uma complementação aí. E essas pessoas, essas mesmas pessoas que desejam isso, são aquelas que relativizam outros crimes ou outras punições para quem é de fato um bandido, né? Então não tem lógica, né? Sim, Não tem lógica. Por isso nós não podemos relativizar o certo e o errado. Então, exato. por exemplo, no caso do 8 de janeiro, né, qual que seria o certo? Lógico, é minha opinião, né? Dentro do meu padrão moral aqui, que eu acho que é o de bom senso. Você precisaria identificar ali quem cometeu algum dano ao patrimônio público, que foi o que ocorreu ali, foram danos ao patrimônio público, dentro da legislação existente, punir aquela pessoa adequadamente, proporcionalmente, dentro do que ela efetivamente fez, e não só por estar presente naquele momento. Não só isso, também dar a ela o direito de se defender e de ser julgado pelo juiz natural, que seria ali na primeira instância, e conseguir Perfeito. recorrer aí dentro de todas as instâncias que existem no nosso país, e não sofrer uma perseguição. Porque o que está acontecendo é uma perseguição. É, Você não precisa gostar de quem estava ali, você não precisa ser de direita, esquerda, esse é o ponto. sim. Você precisa querer ter uma sociedade justa, uma sociedade correta, onde se puna adequadamente os erros cometidos pelo ser humano. É só isso. Eu concordo, eu concordo em gênero, número e grau. É a mesmíssima posição que eu tenho. E é interessante que essa é uma posição, como você disse, moral. Ela nem é uma posição legal. É possível defender esse julgamento justo sem falar um artigo de lei, porque isso é o que é devido. Uhum. Aí, se for entrar no juridiquês, no campo do jurídico, aí entendo eu que é até mais fácil até articular, né, a lógica das ideias e o caminho que deveria ser seguido. Mas o bacana desse tema que a gente está falando é que quando a gente tem essa bússola moral no lugar, a gente consegue perceber esse tipo de injustiça Exa- e consegue enxergar como ela deve ser perseguida. Exato. Analisar racionalmente as coisas, né? E Com- emocionalmente junto, com os dois juntos, ao mesmo tempo que a gente olha racionalmente, a gente fala, poxa, mas será que... Ah, teve um velhinho aqui, será que o caso dele não é diferente? Ah, tem uma mãe de família, será que ela não merece uma percepção diferente? E isso vale, e isso é importante ser dito, talvez não seja tão popular, mas isso vale para o pessoal do Rio de Janeiro, mas vale para qualquer outro criminoso. Sim, sim. Para o MST, que vem um monte de gente aí, alguns quebram o ministério, Às vezes tem depredam gente o que tá patrimônio. ali só indo na onda. Será que as pessoas que não têm tanta consciência do que ela está fazendo, ela merece ser punida quanto da mesma forma daquele que está instigando, que está querendo manipulá-los para fazer isso? Ou será que precisa de um grau distinto? É isso. E aí, concluindo, já que você falou da questão legal, indo para a questão legal, vendo tudo que aconteceu de fato, né? Com a forma como foi conduzido os julgamentos e tal, os processos, o pessoal fica falando aí anistia, né? Um anistia, o outro sem anistia, não sei o quê. Para mim, analisando como um cidadão que quer viver num país justo, não é anistia ou sem anistia, é anulação. Quando o processo é ilegal, ele precisa ser anulado. Então, para mim, todos esses processos deveriam ser anulados, né? Como se não tivessem existido. Esse é o único caminho para salvar, entre aspas, esse processo, né? Né? Para salvar a moral do país É. e a moral do sistema judiciário, E, e, para preservar a instituição judiciário. e eles precisam ser anulados e o julgamento retomado do zero, Isso, da maneira que deve ser feito, como você falou. isso. Investigar dano ao patrimônio público,
naquelas pessoas que são identificadas ou identificáveis como potenciais agentes Isso. desse Se você patrimônio, não desse dano ao conseguiu, patrimônio. se você não conseguiu objetivamente identificar individualmente, sinto muito, amigo. Falha do Estado. Coloca câmeras em todos os lugares. Não sumiram as imagens lá do Ministério da Justiça, da Defesa? Tudo sumiu. O ônus não pode ficar pro, pro, Então, eu pro sinto muito. acusado. É, Não sinto pode. exatamente. E aí, voltando aqui para o livro, eu acho que a gente já começou com essa pergunta. Por que que o livro chama Abolição do Homem? A gente já explicou isso bem, né, Paulo? Você quer pontuar mais alguma coisa sobre o nome do livro? Eu acho que ainda cabe só uma consideração que é em relação ao estado progressivo dessa abolição. Isso é uma coisa que o Lewis também coloca com bastante cuidado, que é a respeito da forma que o homem aos poucos vai perdendo a sua natureza. Isso não acontece do dia para a noite. É, é até interessante observar que muita gente, na época, que concordam, tem o mesmo pensamento que o próprio Lewis, eles se alarmavam de maneira a falar: o mundo está acabando. Não essas palavras, mas nesse teor, né? O mundo está acabando, as pessoas estão perdendo a moral. Daqui a 5 anos, 10 anos, uma geração, não tem mais ninguém. Não é assim. Até hoje, né, existem pessoas sólidas, existem instituições firmes. E quando eu falo instituições, não estou falando de instituições públicas apenas, mas civis também, família, religião, organização civil, de maneira geral. Elas ainda estão no lugar, elas ainda funcionam, mas é um processo progressivo. E entendo eu que está em marcha. Não acho que existe um ponto de não retorno. Eu ia fazer exatamente a minha próxima pergunta era essa. Se você acha que Lewis, que a gente está vivendo exatamente o que o Lewis estava prevendo quando escreveu esse livro? Demais, demais. Ele foi extremamente assertivo em todos os pontos. Eu acho esse livro impecável. Então, assim, nós estamos progressivamente, a cada ano que passa, com homens mais sem peito, homens mais abolidos, e a tendência é aumentar. Tem a ver com a teoria marxista? Não acho que tenha a ver, não. Não acho que tenha a ver, ainda que a teoria marxista ela se aproveite dos homens abolidos, dos homens sem peito. A partir do momento que uma das questões mais prementes da teoria marxista é o materialismo histórico, né? A ideia de que a história ela toda gira em torno de processos materiais, materialistas. É tudo uma questão econômica, é tudo uma questão de interesses econômicos, mais ou menos uma forma de enxergar o mundo e o processo histórico, né? A história se move, né, em cima de conflitos de classe, que são esses processos materiais. Se você não tem capacidade de entender, ou se você perdeu por algum processo de abolição, a sua capacidade de entender que não é só a existência, a realidade, as relações humanas não se baseiam apenas em questões materiais, que existem também por trás delas desejos, opiniões, expectativas, sonhos, crenças. Se a pessoa é incapaz de perceber isso, ela é uma pessoa abolida e ela é absolutamente manipulável. Então, essas pessoas, elas estão inseridas nesse processo, mas não são fruto dele, não. Por exemplo, eu falei que uma das raízes disso é com Kant. Marx, quando Kant escreve o livro dele, estava muito longe de começar o processo dele. Não, sim. E aí, trazendo aqui para o Brasil, para que a gente vive hoje, como é que você acha que Lewis avaliaria a nossa situação? Por exemplo, no âmbito educacional. Você acha que está acontecendo exatamente o que ele identificou no livro Verde? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Inclusive, essa é um dos alarmes que ele traz logo na primeira parte do livro, que é relacionado com a questão educacional. A partir do momento em que o educador não tem o peito que ele deveria ter, não tem o discernimento que ele deveria ter, ele não consegue filtrar aquilo que ele está ensinando para o seu aluno. E muitas vezes não. Na maioria esmagadora das vezes, ele faz isso na maior boa-fé do mundo. Ele aprende que cada um tem sua cultura, isso é bom para mim, mas não é bom para você, essa é a minha verdade. E ele acha de boa fé que aquilo é aquilo mesmo. E ele vai repassar isso para os alunos. Ainda mais com essa paixão exacerbada pela ciência
que eu acho que sem problema nenhum a gente pode identificar como sendo cientificismo, é possível que eles se percam com o processo de ensino. Eles acreditam, o que eu tenho que ensinar para essa criança é ciência. O meu papel aqui como educador é um ensino científico, ainda que seja, sei lá, uma humanidade que ele está ensinando. É um método científico e retira toda a alma daquilo que está ensinando. A forma de encantar uma criança, de passar aquilo de maneira admirável, de inspirar aquela criança, isso se perde a partir dessa forma seca, árida, de ensinar apenas com base na razão e na, entre aspas, ciência. Né? Sim, mas eu queria te perguntar sobre outros métodos inseridos ao longo do tempo no sistema educacional, por exemplo, público. Por exemplo, a aprovação automática tem a ver com esse relativismo moral, porque não seria correto uma pessoa que não conseguiu absorver aquele conteúdo, não conseguiu uma nota adequada para avançar o nível, ela permanecer naquele nível? Eu entendo que sim, mas entendo que o impacto que tem em relação a essa percepção, ela vai estar mais nesse lugar de incapacidade de julgar aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que é bom, e menos, por exemplo, na doutrina em si. Entendi. A doutrina em si, ela não entendo eu que ela nasce a partir dessa relativização dos manipuladores ou dos inovadores. Mas, uma vez que ela é apresentada, porque ela tem um objetivo por trás, é óbvio que ela tem. Sim. E é um objetivo bom. Mas, e na minha opinião, Entre aspas, bom, né? É um objetivo que a pessoa fala, não, se a gente faz isso, a gente desestimula essa criança. Essa criança vai querer abandonar a escola. Então, ela tem uma preocupação válida. mas isso tem a ver com uma outra resenha que a gente vai fazer, que é o que se vê e o que não se vê. Sim, Também que está interligado sim, a esse seu comentário. sim. Mas a apresentação da proposta, ainda que ela esteja embasada em teorias aqui e ali, sofisticadas, finlandesas, do autor cheio de citações científicas no paper dele, ainda que ela tenha essa base, faltou uma pessoa com a cabeça no lugar para olhar e falar, cara, muito bacana o que você está dizendo, mas isso é errado. Pronto. Eu estou perguntando sobre o que é certo e o que é errado. Sim. Né? É igual, por exemplo, agora, todo mundo que participar de vai ter uma competição de matemática lá na escola, né? Os meninos lá do ensino fundamental, dependendo da série. Só um exemplo aqui hipotético. Então, é uma competição de matemática. Todo mundo se inscreve, joga lá um monte de gente. Aí tem o primeiro, segundo, terceiro lugar e o restante. Todo mundo tem que ganhar medalha. E a medalha tem que ser igual. Não tem medalha de ouro, de prata e de bronze. É a medalha para todo mundo porque todo mundo participou. Ninguém ganhou. Alguém tirou uma nota maior. Mas ninguém ganhou porque você pode fazer com que a criança se sinta diminuída porque ela não ganhou ou ficou em segundo, terceiro ou quarto. Isso não é um equívoco? É, mas aí eu reitero o que eu É, falei, porque é o mesmo, desse exemplo está ligado ao mesmo para mim comentário é a anterior? mesma lógica, porque tem uma teoria por trás, tem um objetivo por trás, isso aí tudo é muito bonito. Tudo bonito, cheio de referência, tem lá 10 referências ali, um monte de autor estrangeiro, 1000 citações científicas, mas falta uma criatura com sã consciência que não precisa ter nenhum desses conhecimentos e falar isso é errado. Eu acho que é isso que acaba faltando muito hoje na sociedade. É um pai que vai levantar a mão e falar: bacana, professora, beleza, eu não sou educador, não sou formado em pedagogia, não tenho mestrado em seja lá o que for que a senhora tem, eu sou aqui, sei lá, frentista do posto de gasolina. Não tenho esse conhecimento da senhora, não, mas isso aí é errado. Eu acho que é isso que falta hoje. Você acha que esse livro é um manual para a gente entender a crise do Ocidente? Do Ocidente e do mundo, sim, acho. Porque, mais uma vez, ele fala do mundo. Quando ele fala do tal, ele está falando de algo que toca a todo ser humano. Legal. E para quem você recomendaria esse livro? Todo mundo. Todo mundo, Todo mundo mas deveria ler. em primeiro lugar, quem está mandando. Os manipuladores tinham que ter consciência que eles são manipuladores, que muitas vezes eles não têm, né? No Eles caso do Brasil, acham... a elite. Ah,
A Nossa, elite especialmente deveria elite, ler urgentemente esse livro. especialmente a elite do funcionalismo público. E eu não estou falando aqui exclusivamente político, não. Uhum. Não estou falando de legislativo e executivo e judiciário, não. Eu estou falando também, judiciário entraria agora, não só legislativo e executivo. Estou falando também de judiciário. Eu estou falando também de órgãos públicos, onde, sei lá, um Detran da vida acha que vai fazer uma campanha e vai querer atuar como um manipulador, que vai pegar ideias, entre aspas, inovadoras para mudar a forma que o ser humano age porque ele entende que é melhor assim ou assado. Eu acho que em primeiro lugar, a elite do funcionalismo tinha que passar por esse processo de Não, eu acho que compreensão. todo órgão público deveria, o gestor ali deveria ler esse livro. O, Porque todo órgão público está distribuindo uma cartilha dos 81 gêneros existentes na humanidade. Tu precisa urgentemente ler esse livro. um balde de água fria naqueles que são apaixonados pela política pública. Acho que a política, tudo que precisa de uma política pública, agora vai resolver o problema do Brasil. Ai. É isso, Paulo. Acho que mais alguma consideração? Acho que a gente deu um panorama geral, falamos do ponto central do livro, sobre o tal, sobre o homem sem peito, sobre o relativismo moral, que eu acho que é o que o Lewis traz para a gente aí refletir nesse livro. Eu acho que eu gostaria de fazer uma consideração a respeito do que ele fala Por da favor. ciência. Acho que a gente não pode ir embora sem falar sobre isso. Tem um trecho, isso já é mais para o final do livro, em que ele faz uma consideração que é mais ou menos assim. À medida em que o ser humano conquista a natureza, ele perde a sua humanidade. Quanto mais nós ganhamos domínio sobre aquilo que é natural, compreensão e capacidade, entre aspas, de transformar e manipular essa natureza, menos humanos nós nos tornamos. Precisa de muita cautela aqui, porque o Lewis ele é um, um, um admirador da ciência, mas a ciência ela precisa estar acompanhada de peito, ela precisa estar acompanhada de ética, de De saber o que é certo, o que humanidade. é errado, de humanidade. Ela não pode estar desconectada disso, porque a partir do momento que a gente desconecta a ciência, a gente perde valores morais, nós passamos a ser controlados pela ciência, não o contrário. Isso vale muito para a inteligência artificial, né? Para absolutamente tudo que a gente vive hoje. Questões genéticas, clonagem humana, o tal do Neuralink lá, que você coloca um chip no cérebro que o Musk está investindo e pesquisando a respeito. Tudo isso tem que ser muito. Os bloqueios de puberdade que são feitos com as crianças, porque você vai transformar a criança em X ou em Y, né? E é sempre bom lembrar a história trágica do Dr. Money lá, né? Vale a pena, quem não conhece, pesquisar, não dá tempo de falar a respeito. Mas isso é uma consideração que é importantíssima de ser dito. Porque se as pessoas se apresentam como muito extasiadas com a possibilidade, a capacidade científica, e uma vez que quem está controlando essa ciência, quem está à frente, os manipuladores que hoje têm esse poder científico na mão, eles se tornam verdadeiros tiranos da ciência, vamos dizer assim. O que são os lockdowns, se não algo semelhante? Faltou uma capacidade moral de alguém virar e falar, cara, a gente não pode prender, a gente não pode soldar a porta da casa das pessoas. Eu não posso tirar o meio de vida delas porque tem uma teoria científica que diz A, B ou C. Que depois, inclusive, diz passagem, se provou errada. Mas ainda que ela tivesse certa, é moral? Vamos lá. Imagina que uma nova pandemia surge e ela é incurável. A única forma de resolver ela é matando a pessoa que está com o vírus. E aí? E aí, eu vou matar? Olha o que a gente acabou de falar sobre a nossa proibição moral ou a nossa capacidade de perceber que é proibido moralmente matar alguém. Você tá falando agora, a gente passou pelas Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis e agora chegamos no The Last of Us. Perfeito. Bem verdade. Então, essas considerações que ele faz a respeito da ciência e um alerta que ele faz, é um alerta de que no fim do dia,
Ele está querendo dizer, a ética ela está acima da ciência. A ciência não pode ditar a ética. Porque se a gente tiver ciência sem ética, Nós vamos acabar. acaba. É isso, Paulo. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Vamos resolver qual vai ser a nossa próxima resenha. Eu sei que vai demorar um pouco agora, porque o Paulo vai ser papai de novo na Opa. próxima semana. Que venha com muita saúde, Muito sua obrigado. filha. E eu vou sugerir aqui o que se vê e o que não se vê, quando você puder, obviamente, depois de passar essa primeira fase aí, que você precisa dar todo o apoio lá para sua esposa. Ou se alguém colocar aqui no comentário alguma outra sugestão, porque esse livro foi um pedido de uma audiência nossa, do Lúcio Mesquita, Grande lá Lúcio. do IFL. Pediu pra gente resenhar esse livro. Então tá aí, Lúcio. Espero que você goste. Compartilhe aí com a tua família, com teus amigos. A próxima, se ninguém pedir nada, vai ser O que se vê e o que não se vê, do Bastiat. É isso. Esse livro, A Abolição do Homem, é um livro. Como é que eu posso dizer? Além de denso que a gente comentou, não é um livro muito confortável para quem está nessa onda aí relativista, mas é um livro extremamente necessário e a pergunta que fica é: qual é o tipo de ser humano que a gente quer, que a gente está criando, né? As novas gerações, o que vem por aí, né? Do que a gente está fazendo agora com as nossas crianças, com o pessoal que está vindo aí após a gente, né? Então é isso. Se você gostou do episódio, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar aí no sininho para receber todas as novas notificações dos episódios que a gente gravar, das novas resenhas e dos demais episódios aqui do X. Deixe aí no seu comentário um livro que você queira que a gente resenhe nos próximos episódios, ou seu comentário sobre esse livro, se você já leu, ou algum comentário sobre o que eu e Paulo conversamos aqui, se você concorda ou não. E não esqueça de divulgar aí para sua família, seus amigos, porque é importante que todo mundo conheça e preferencialmente leia o livro. Estou ficando gripado, Paulo. Mais uma vez, obrigado, meu amigo. Até a próxima. Eu que agradeço, Cacheta. Vou aguardar ansiosamente. Valeu, até a próxima.